Olá pessoal, boa noite. Não sei se alguém já está aí disponível para assistir a live de hoje. Lembrando que a live de hoje ela faz parte da programação da Virada Animal 2020. Essa iniciativa foi realizada através de uma lei estadual. E aí, como parte dessa programação da Virada Animal 2020, nós teremos durante essa semana várias lives, sempre nesse horário, das 18 horas, horário Manaus, sobre diversos temas acerca da proteção animal. A live de hoje está bem legal e é uma das lives com os assuntos mais procurados que nós recebemos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre legislação aplicada à proteção animal. Teremos a presença da doutora Maruska Soares, que é advogada membro da OAB, advogada da Comissão de Meio Ambiente, Proteção aos Animais. Tivemos um problema técnico aqui, mas eu já estou de volta. E aí, então, voltando, nós teremos a presença da doutora Maruska Soares, que é advogada da CAAMA Leão, e do delegado Herbert Lopes, que é o delegado titular da Delegacia de Meio Ambiente, da DEMA. Então, para quem está entrando agora, muito boa noite. Eu me chamo Vanessa Menezes, eu sou da Assessoria de Bem-Estar Animal da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, da SEMA, e hoje nós estamos aqui no Instagram da CAAMA para fazer essa live sobre legislação aplicada à proteção animal, tá bom? Mandem as suas perguntas, compartilhem, convidem seus amigos, porque é um tema muito rico e o melhor de tudo, está sendo feito tudo em prol dos nossos animais, né? Nós tivemos uma vitória recente aí, que foi a aprovação da lei que permitia o aumento de penas em casos de crimes contra maus tratos aos animais. A doutora Maruska vai falar um pouco sobre isso. Mas nós já temos algumas atividades sendo realizadas na cidade em relação a isso. Inclusive, esse final de semana aconteceu uma averiguação de denúncia pela CAAMA e pela DEMA, já com o cunho de verificar a aplicabilidade da lei. Na ocasião, não foi verificado nenhuma situação de maus tratos que levasse o tutor dos animais à delegacia, mas ele foi orientado, foi firmada uma parceria para que esses animais eles sejam cuidados. E aí também fica aqui o nosso aviso de que muitas das vezes as pessoas acabam cometendo pequenas situações que podem ser configuradas como maus tratos, mas baseadamente pela questão do desconhecimento da lei, de saber de fato de que não pode manter o animal preso na guia, que não pode negligenciar cuidados veterinários. A gente sempre tem aquela visão, às vezes, de que as pessoas fazem isso por maldade. Nem sempre isso é assim. Muitas das vezes as pessoas fazem realmente por desconhecimento. Ainda há uma cultura muito grande do cão de guarda, que é aquele animal que fica preso no quintal, que é negligenciado. Então hoje, tanto com as legislações que existem, quanto com o trabalho da DEMA, o trabalho da CAAMA, o trabalho da SEMA e o trabalho de todas as instituições em prol dos animais, assim como as ONGs, os grupos de proteção e os protetores independentes, já podemos observar uma mudança de pensamento da população, o que é muito bom. E aí, sendo assim, hoje, como eu falei, repetindo, né, mais uma vez, nós teremos várias lives ao longo da semana, sempre nesse horário, para tratar de temas acerca do bem-estar animal, da causa animal. E hoje nós teremos uma live focada exclusivamente para tratar sobre a legislação aplicada à proteção animal, tá bom? Então, como é que vai funcionar? Todo dia, de segunda a sexta, nós teremos uma live com a participação de diversas pessoas que já atuam nesse segmento, tanto de fauna silvestre quanto de fauna doméstica. E também já fica aqui o meu convite para que na sexta-feira você possa prestigiar a capacitação que será ofertada pelo Fórum Animal através da diretora de Educação, Elizabeth McGregor, acerca de bem-estar animal e ciência animal. Tá bom? Vai ser uma capacitação bem legal, será concedido certificado de horas para quem for participar. Então eu espero todo mundo lá. Ela está preparando um conteúdo bem interessante e é uma capacitação maravilhosa. Para quem não conseguiu participar de nenhuma que o Fórum Animal realizou até hoje, vai estar sendo uma oportunidade única por questões de pandemia, pela questão da pandemia e das medidas de enfrentamento ao novo coronavírus. Nós estamos fazendo essa virada animal desse ano totalmente online. Então, não teremos somente as lives, nós já tivemos o seminário da semana passada que foi riquíssimo, mas dando continuidade tanto às lives quanto à capacitação, nós teremos também
um evento, uma festa de adoção virtual que será realizada através das redes sociais da deputada Jana Dark. Então fica aqui o meu pedido, compartilha, comenta, curte, divulga para todo mundo participar, porque prestigiando as atividades que estão sendo realizadas nesta virada animal, você está ajudando sim um animal a conseguir um lar permanente e está ajudando mais e mais pessoas a terem um conhecimento melhor acerca de proteção animal, tá bom? Bom, boa noite para todo mundo que está entrando. Vamos chamando todo mundo. Daqui a pouco eu vou chamar a doutora Maruska. Se você quiser fazer perguntas, deixe suas perguntas nos comentários, tá bom? A gente vai respondendo ao longo da live. Quem quiser acompanhar onde está a programação da virada animal, aqui no Instagram da CAAMA tem uma publicação com todas as lives que irão acontecer dessa semana, a capacitação e a festa de adoção. Tá tudo na publicação, você pode clicar lá, divulgar, compartilhar, repostar nos seus stories e já ficar por dentro dos horários e dos convidados que irão participar, tá bom? Teremos ONGs, teremos órgãos, teremos pesquisadores. Vai ser bem legal. A programação foi feita com muito carinho para que todo mundo possa, de fato, participar, tá bom? Sem mais delongas, irei chamar agora a doutora Maruska Soares, ela que é advogada formada pela UFAM, ela é membro da CEPA-OAB, que é a Comissão de Proteção aos Animais, ela é advogada da Comissão de Meio Ambiente, Proteção aos Animais e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia Legislativa, a CAAMA-LEAN, e ela vai trazer um pouco aqui pra gente como anda o panorama atual da legislação, tanto a federal quanto a estadual, como é que os animais estão amparados pela lei. Como eu falei no início da live, recentemente nós tivemos um grande avanço, que foi o aumento da pena para casos de maus tratos de cães e gatos. É uma lei que nós que somos da causa animal comemoramos muito, porque ela já está surtindo efeitos. A autoria da lei é do deputado Fred Costa, já foi feita inclusive uma autuação, fruto dessa lei, já usando essa lei na prática. E assim, é só o começo, ainda existe muita coisa tramitando no Senado, e é importante que nós, enquanto cidadãos, possamos acompanhar o andamento dessas leis, porque atualmente nós precisamos, nós precisamos entender que existem mecanismos legais que podem ser acionados para... Existem mecanismos legais que podem ser acionados para verificar o bem-estar desses animais. Então é importante que a gente tenha conhecimento de tudo que pode ser utilizado para resguardar a proteção deles, tá bom? Eu vou chamar a doutora Maruska, não sai daí, só um minutinho. Olá, boa noite. Tudo bem? Boa noite. Bom, para quem está entrando agora, para quem está aparecendo agora na nossa live, essa é a primeira live da Virada Animal 2020, tá bom? Nós estamos fazendo durante essa semana. Eu me chamo Vanessa Menezes, sou da Assessoria de Bem-Estar Animal da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, em parceria com a Comissão de Meio Ambiente da ALEAN. Nós estamos fazendo uma série de programações. Semana passada teve seminário, essa semana nós temos as lives, todas no mesmo horário, de segunda a sexta. Teremos capacitação e teremos a festa de adoção. Então agora eu vou passar a palavra para a doutora Maruska. Eu já fiz as apresentações dela. Doutora Maruska, boa noite. Obrigada por ter aceitado o nosso convite para participar. Para a gente está sendo uma honra. E, por favor, sem mais delongas, fala para a gente como anda o panorama atual da legislação que envolve proteção aos animais no Brasil e como que as pessoas podem se inteirar melhor desse assunto. Ok. Boa noite a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer e cumprimentar todos os presentes na live. Está todo mundo conseguindo me escutar perfeitamente, né? Ok. Eu vou começar a minha exposição falando que nós, que somos da proteção, que somos ativistas, nós trabalhamos diariamente com essa questão do ativismo animal, ou seja, a gente todos os dias nós temos casos que a gente tem que enfrentar com a proteção animal, e por conta dessa questão da legislação nova, das modificações, a gente fica um pouco
é uma questão muito complexa ainda por ser muito recente. Então, o meu objetivo nessa live é explorar de forma bem resumida as novas legislações federais que estão vindo e as novas proposituras, e inovarei trazendo algumas estaduais também, que são da nossa autoria, da deputada Joana, em parceria com a nossa comissão, e que estão trazendo também esse amparo da proteção animal para com a legislação. Então, vamos lá. Eu vou começar com o dispositivo que é a base, o substrato para todas as leis de proteção animal, que é o dispositivo, o artigo da Constituição Federal. Porque todas as vezes que nós, da proteção, nos vemos com algum parecer constitucional, ou com alguma petição, ou com algum caso de maus tratos até, a gente tem que pensar em o que gerou essa lei, essa legislação. E todo esse substrato, ele é proveniente de um artigo da Constituição Federal, que é o artigo 225, parágrafo 1º e inciso 7. Nesse artigo da Constituição Federal, ele fala no direito animal o que a gente especifica de princípio da dignidade animal. Assim como na Constituição Federal a gente tem o princípio da dignidade humana, da dignidade da pessoa, no direito animal, a gente tem o princípio da dignidade animal. E esse princípio, ele está elencado no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7. Esse artigo, ele fala o seguinte: para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público proteger a fauna e a flora na forma da lei, vedada as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. Ou seja, nesse artigo, ele está dando base para que a gente faça quaisquer tipos de legislações que falem sobre a vedação à crueldade aos animais, domésticos ou silvestres. Então, esse é o primeiro dispositivo que, caso você precise se angariar para fazer alguma coisa relativa a maus tratos, você tem que fundamentar para poder continuar a sua argumentação. O segundo dispositivo que eu quero falar, é um que teve uma modificação recente, como a própria Vanessa expôs a vocês, que foi a da Lei 14.064 de 2020, que é a Lei Sanção. Ela alterou um dispositivo da Lei de Crimes Ambientais, que é a Lei 9.605 de 1998. Essa lei, ela dispõe sobre todas as sanções penais e administrativas de crimes contra o meio ambiente. E no artigo 32 dessa lei, ela fala sobre a tipificação do crime de maus tratos. E ela fala assim, no artigo 32, praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Antigamente, antes, no caso, né, nosso ano corrente, a nossa pena máxima para os maus tratos, salvo quando tinha concurso material, que isso aí é uma coisa que eu vou discutir daqui a pouco, ele tinha uma pena máxima de 1 ano. Então, o que acontece? Com penas máximas de 1 ano, elas são consideradas o que a gente chama pela Lei 9.099 de crimes de menor potencial ofensivo. Então, são penas que cabem em uma transação, ou seja, muitas vezes a gente, na comissão ou no ativismo, a gente se sentia frustrado. Ora, uma pessoa vai, mutila um animal, ela paga uma cesta básica ou faz uma ação comunitária que seja típica. Uma medida socioeducativa, digamos assim, né? E automaticamente aquilo acabou. Então, assim, isso era muito revoltante. Então, mas era o que cabia de acordo com a legislação. E agora, com essa nova legislação, que foi a que eu citei anteriormente, que é a 14.064 de 2020, foi acrescentado o parágrafo 1º-A, abaixo desse artigo, falando que quando se tratar de cão ou gato, a pena ela vai ser de reclusão, de 2 a 5 anos. Multa e proibição de guarda, porque antes a legislação ela não falava da questão da guarda, que é uma coisa que até os delegados de polícia, os juízes da vara de meio ambiente estão tendo que enfrentar, tendo em vista que antes
o que acontecia? Quando a pessoa ela era cometida pelo crime de maus tratos, ainda tinha a possibilidade de ela nomear um fiel depositário para ficar com esse animal. Agora não há mais essa possibilidade, porque a partir do momento em que ele for condenado a maus tratos, ele automaticamente pede a guarda daquele animal. Então, o juiz ou o delegado vai se ver na situação de que ele vai ter que destinar o animal a algum lugar. Então, isso criou essa problemática, porém, uma problemática que se reclamava muito por conta dessa problemática de o dono ficar com o mesmo animal que ele cometeu os maus tratos, o que não faz nenhum sentido. Mas, enfim. E quando se leva essa pena de 2 a 5 anos, se criam consequências maiores. Apesar das críticas de alguns penalistas de que a pena de 2 a 5 anos ela não tinha uma congruência com os outros tipos penais, de acordo com o Código Penal, ela traz algumas coisas positivas que eu já ouvi algumas perguntas e eu vou só responder 2. A primeira pergunta é quanto à prisão em flagrante. Muitas pessoas me perguntam, Maruska, agora a gente pode fazer uma prisão em flagrante de crimes de maus tratos? A minha resposta é a seguinte, ela sempre pôde. A gente sempre pode fazer uma prisão em flagrante, do crime de maus tratos. Só que antes, por ser um crime de menor potencial ofensivo, no artigo 69 da Lei de Juizados Especiais, que era a lei que se baseava esse crime, ela facultava esse tipo de prisão. Então, quando se faculta, obviamente que a autoridade vai poder automaticamente não colocar mais nessa posição, né? Já agora, não. O crime de menor potencial ofensivo, segundo a legislação, no artigo 61, ele se considera quando a pena máxima é não superior a 2 anos. Então, como nós já temos uma pena máxima superior a 5, o crime de maus tratos ele saiu automaticamente de um caráter de crime de menor potencial ofensivo para um crime que não é de menor potencial ofensivo. Então, e aí já a segunda pergunta. E quanto à prisão preventiva? Isso toda hora eu preciso responder essas quesitações. No artigo 313 do Código de Processo, do Código de Processo Penal, ele fala que nos crimes dolosos, com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, cabe a prisão preventiva. Daí, mais uma vez, a resposta seria positiva, tendo em vista que a pena máxima superior do crime de maus tratos é 5 anos. Então, acaba que vai caber, sim, a partir do momento em que aquela pessoa for condenada a maus tratos, automaticamente ela pode ter a sua pena revertida à prisão preventiva, ou seja, ela é automaticamente transferida, né, para ser detida e ser presa automaticamente. Então, essas são as 2 perguntas que eu ia responder. E a última legislação do âmbito federal que eu gostaria de falar é do projeto de lei 27 de 2018. Eu confesso que eu tenho uma certa paixão por esse projeto, tendo em vista que ele é extremamente importante para a proteção animal, que é o projeto Animal Não é Coisa. Esse projeto, atualmente, ele estava tramitando, ele passou pela Câmara Municipal, pela Câmara dos Deputados, ele foi para o Senado, só que foi aprovada uma emenda. E essa emenda fez com que o projeto voltasse para a Câmara para ser apreciada a emenda. O que esse projeto diz? Ele diz que os animais, eles não vão estar elencados ali no artigo 82 do Código Civil, porque atualmente, quando a gente vai fazer qualquer tipo de demanda de direito animal, a gente tem que tratar o animal como coisa. Então, por exemplo, se eu for pedir a guarda de um animal, eu não vou pedir, por exemplo, no direito de família, na vara de família, não. Eu vou pedir na vara civil, porque eu vou ter que tratar o animal como se ele fosse um objeto, uma coisa, que foi retirada da outra pessoa e que essa pessoa precisa de restituição. Então,
com esse projeto, ele vai modificar a personalidade jurídica dos animais frente ao Código Civil de 2002. Então, esse projeto, ele diz, eu vou só ler um artigo que eu acho super, super importante, que ele diz assim, só um minutinho. Enquanto a doutora Madusca procura aí o referencial, vão fazendo aí as suas contribuições, vão divulgando, vão chamando os coleguinhas aí para assistir. Pronto. Pronto. Aí ele fala assim: esta lei estabelece regime jurídico especial para os animais não humanos. Então, o que ele vai fazer? Ele vai dizer que os animais são seres sencientes, que é aquela questão que no direito animal a gente estuda muito sobre a senciência animal. Os animais, eles sentem dor, eles sentem sofrimento, e tendo em vista isso, eles não podem mais ser tratados como um objeto, como um bem imóvel, e sim como um ser despersonificado. Esse é o termo que eles usam nessa legislação. E para mim, essa legislação vai trazer inúmeros benefícios, tendo em vista que no processo mesmo, a gente tem, por exemplo, famílias multiespécies. Um exemplo que a gente está tendo mais agora aqui, quando a pessoa se separa, ela quer o direito de visita daquele animal. Isso é muito mais fácil da gente tratar, por exemplo, numa vara familiar do que numa vara civil. Então, assim, vai trazer inúmeros benefícios, assim. Então, é isso que eu gostaria de tratar. Agora, doutora Madusca, perdão, só interrompendo a sua fala, surgiu um questionamento durante os comentários, eu vou responder aqui rapidinho com o que está na página do Senado. Enquanto a senhora falava, eu estava dando uma pesquisada, tá? Ok. Foi feito um questionamento de por que essa lei, que aumenta a pena para crimes de maus tratos aos animais, ela não faz referência a todos os animais. Existe uma explicação do próprio deputado Fred Costa que, para acelerar a aprovação da lei, foi necessário que tivesse sido feita uma alteração apenas para cães e gatos. Existe ainda, aqui como está escrito no texto da lei, alguns parlamentares, alguns senadores, eles pediram que as penas fossem mais duras aos casos de violência com todos os animais criados em âmbito doméstico, não apenas cães e gatos. O relator elogiou a emenda, mas sugeriu um projeto específico para tratar desse assunto. Ou seja, a luta ainda não acabou. No entanto, por motivo de aceleração, por motivo de aceleração de aprovação da propositura, da alteração que foi feita, nesse primeiro momento foi elencado unicamente cães e gatos. Então, por hora, temos isso, que já é uma grande conquista. Mas fica aí também o nosso engajamento para que todos os outros parlamentares, não somente o senhor Fred Costa, possam criar emendas que aprovem a proteção dos animais como um todo, para todos os animais, seja de produção, de transporte, silvestres, tudo, né? Isso. Inclusive, já se está pensando numa iniciativa legislativa para aumentar também a pena para os silvestres. Se essa pessoa que hesitou for lá e pesquisar o número do projeto no Senado, inclusive, e for na área de emendas, tinham 3 emendas, inclusive uma delas era para generalizar todos os animais, domésticos, silvestres e domesticados. Mas acabou que, para acelerar a tramitação, eles tiveram que seja sancionado só os cães e gatos. Mas, sim, era um desejo, no caso, desde o início, que isso fosse geral, né, para todos os animais. Mas, enfim, essa é... Muito obrigada pelo resposta. Inclusive, aproveitando para quem está nos assistindo, essa é uma das leis que já foi aprovada, mas existe uma outra acerca da criminalização da zoofilia, que no Brasil ainda não é considerado crime. Ela ainda está em votação e é muito importante que exista uma mobilização popular no sentido de pressionar quem tem o poder do voto para que ela seja aprovada. A zoofilia, por incrível que pareça, ela não é crime no Brasil. Chega até a ser ridículo a gente estar discutindo uma pauta de que, para quem é da causa animal, não consegue verificar isso como sendo algo muito óbvio, tem que ser crime. Então, para isso, já está sendo feita a votação, ela está aguardando os trâmites da votação lá. Mas é isso, vamos ficar na guarda de que ela seja aprovada quanto antes. Do que eu não ia falar, eu vou dar um exemplo dessa lei animal não é coisa, por exemplo. Marusca, por que esse projeto de lei voltou para a Câmara dos Deputados? Foi proposta uma emenda. E essa emenda,
ela fez exatamente o que eu imaginaria que é a bancada ruralista, porque vocês sabem que tem uma bancada muito forte, uma bancada agropecuária muito forte por trás dessas organizações políticas. Então, eles botaram abaixo do artigo 3 a seguinte frase: a tutela jurisdicional referida no caput não se aplica ao uso e às disposições dos animais empregados na produção agropecuária e na pesquisa científica, nem aos animais que participam de manifestações culturais registradas como bens de natureza imaterial integrantes do patrimônio cultural brasileiro, resguardada sua dignidade. Ou seja, eles aprovaram uma emenda dentro dessa legislação do animal não é coisa para falar que as exceções de que o animal não é coisa se caracterizam o agropecuarismo, né, no caso, os animais que são aplicados à agropecuária, os animais aplicados à investigação, à pesquisa científica, e os animais que são usados em vaquejadas, rodeios, etc. Então, assim, isso só demonstra o fato de que, se nós deixássemos levar, essa legislação não seria aprovada. Tendo em vista que nós temos vários animais que são aplicados à agropecuária que podem, de certa forma, brecar essas nossas proposituras. Então, acho que isso completa tudo. Doutora Marusca, é isso que eu... Desculpa, né? Por questão do Instagram, a gente precisa dar uma enxugada no assunto. O assunto é muito rico e é interessante que todo mundo que esteja nos assistindo manifeste o interesse. Vai que daqui para frente ainda não role mais uma live sobre isso, porque é um tema muito rico. A gente tem que saber o que está acontecendo, não só a nível estadual, mas a nível federal, no que tange a proteção animal. Então, todo mundo que está participando, obrigado mais uma vez. Continua divulgando, que ainda tem muita coisa pela frente. Eu queria que a senhora pontuasse, por gentileza, acerca da legislação estadual. O que está acontecendo nesse nosso cenário? O que a gente já tem? Quais são os caminhos aí? Sim. Uma coisa para finalizar que eu acho interessante a gente notar é que tem vários protetores que eles têm uma dificuldade em verificar onde estão os maus tratos. Ah, mas ele só diz o tipo, ele não esclarece o que é maus tratos. Então, a gente tem uma lei estadual, que é a Lei 4.948 de 2019, que define os maus tratos no âmbito do estado do Amazonas. Inclusive, é um projeto de autoria da deputada Joana D'Arc. E esse projeto define lá o que são maus tratos. Por exemplo, uma coisa que todo mundo me pergunta, você cercear a alimentação de um animal é maus tratos? Está lá, é maus tratos. Então, por mais que você tenha essa dúvida, você consegue se esclarecer nessa lei em âmbito estadual. Outra legislação interessante é a Lei 5.047 de 2019, que foi uma lei que a gente conseguiu também pela comissão que passasse, que é uma lei que caça a inscrição estadual de empresas que provoquem maus tratos a animais. Isso é muito importante, porque a gente tinha várias demandas na Câmara de empresas que, infelizmente, cometiam maus tratos, e aí a gente precisava ver uma forma de tornar isso uma legislação. A outra legislação que eu gostaria de tocar rapidamente o projeto de lei que a gente conseguiu realizar, que veda a adoção de animais por pessoas condenadas pelos crimes de maus tratos. Observe que isso é um avanço a mais da lei sanção, tendo em vista que lá somente diz que a pessoa perde a guarda daquele animal. Então, se a gente fizer que passe, no estado do Amazonas a gente pode até estar impedindo pessoas que já são condenadas por maus tratos, que durante um período de 5 anos ali tenham essa vedação à adoção. E, por último, mas não menos importante, uma demanda que a gente recebe bastante do interior, principalmente do interior do estado, é o projeto de lei 393 de 2019, que veda a distribuição de animais como prêmios, sorteios, rifas e etc. Que, às vezes, por conta dessa questão do animal, não é coisa, muitas pessoas acham que podem rifar, vender, bingar, coisas. Bingar, exatamente. Então, a gente, com essa legislação, muito provavelmente a gente vai estar, de certa forma, limitando esses atos, né? E acho que, pelo tempo... Existe muito... que fique bem claro, existem outras legislações de causa animal sendo pontuadas, já existem muitas leis, por exemplo, já existe a lei do cão comunitário, já existe a lei proibindo que o animal fique preso na corrente, existe uma lei que você tem que... Opa, deu um bug aqui na tela, eu acho, não sei. Tá todo mundo me vendo? Não?
Mudou Não, minha tela, é isso mesmo, produção? Opa! voltou. Opa, o ponto eletrônico aqui voltou, pois é, volta então. Então, existe muita lei já legal no Estado que está sendo ainda votada, mas já existem legislações vigentes. Quem tiver interesse em pesquisar sobre essas legislações pode entrar no site da Assembleia Legislativa, como também pode pesquisar pelo próprio Google. Você pode jogar uma palavra-chave, colocar lá, Lei Estadual Amazonas, que vai aparecer, tá bom? Então, assim, doutora Marusca, eu agradeço pela sua participação, foi extremamente rica. Eu tenho certeza que se a gente tivesse muito mais tempo, teria sido uma live muito mais proveitosa, porque o tema da legislação aplicada à causa animal é um tema que ele frutifica muito, tem muita ramificação, tem muita coisa que a gente tem ainda que conversar, mesmo para melhorar o entendimento do pessoal. Então, é isso, que as pessoas possam se interessar ainda mais sobre o bem-estar animal e principalmente sobre a legislação para saber as formas corretas de continuar protegendo a todos, tá bom? Agradeço pela Eu sua posso só me participação. despedir rapidinho? Claro, claro, vou passar a palavra. Doutora Madusca, por É, gentileza, pode encerrar sua participação. eu gostaria inicialmente de agradecer a todos que estavam presentes e também dar um conselho que eu acho que a grande maioria das pessoas que estão aqui são da proteção animal. Não tenham medo de denunciar, não tenham medo de diligenciar algo que vocês virem de maus tratos, coisas que não se impeçam de alimentar animais de rua. Façam sede se vocês acharem que devem fazer, façam alguma coisa. Eu sempre digo que entre não fazer nada e fazer alguma coisa, prezem por sempre fazer alguma coisa. Então, é isso que eu gostaria de dizer a vocês. A CAAMA se coloca à disposição para qualquer denúncia, para qualquer diligência que vocês queiram estar fazendo. E é isso, gente. Uma boa noite e obrigada. Obrigada. Essa foi a doutora Marusca Afonso, advogada da Comissão de Meio Ambiente, Proteção dos Animais e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia Legislativa. Para quem está entrando agora, meu boa noite a todos. Essa live faz parte da programação da Virada Animal 2020. Por conta da pandemia, toda a programação está sendo feita de forma online, mas está sendo feita com muita qualidade. Então, estamos contando com convidados de extrema elegância aqui para falar sobre o tema dos animais. Então, hoje, a live é a legislação aplicada à proteção animal. Nós contamos nesse primeiro bloco com a participação da doutora Marusca Afonso, e nesse segundo momento, nós vamos contar com a presença do delegado Herbert Lopes. O delegado Herbert Lopes é o titular da DEMA, Delegacia de Meio Ambiente, que fica localizada no 8º DIP, na Compensa. E a DEMA, ela tem um trabalho de anos acerca da averiguação de denúncias, principalmente de contra a fauna doméstica, no caso cães e gatos, tá? Então, eu vou chamar o doutor Herbert para essa conversa, tá bom? Para ele participar junto conosco. Já vão aí mandando as suas dúvidas, os seus questionamentos, a sua participação e continuem compartilhando a live. Beleza, pessoal? Vamos lá, deixa eu achar o doutor Herbert aqui. Um segundinho. Programação da... Opa, boa noite, doutor Herbert. Boa noite, Vanessa. Boa noite, doutora Marusca. Não sei se estão me ouvindo bem. Sim, senhor, estamos me ouvindo. Mas em nome da Polícia Civil e da DEMA, Delegacia Especializada em Crimes contra o Meio Ambiente, eu quero parabenizar essa ação, dessa live que discute sobre maus tratos, sobre crimes ambientais. Portanto, é muito importante nesse momento, onde a legislação recentemente sancionada pelo presidente da República, através da lei 14.064, que aumenta a pena para aquelas pessoas que cometem maus tratos, especificamente a cães e gatos, né? O tema que a gente vem batendo sempre é que, por exemplo, as denúncias, não tenha medo de denunciar, como a doutora falou, né? Que não tenha medo de denunciar, por quê? Porque as denúncias são checadas, mas são muito importantes para que a gente possa coibir essa prática que ela é corriqueira aqui no nosso estado. Sempre tem. A grande importância aí também é que, na maioria das vezes, essa denúncia de maus tratos, ela não se concretiza, porque para se configurar a denúncia de maus tratos,
realmente precisa de provas, né, onde a polícia possa trazer essa pessoa para responder um procedimento, né? E esse procedimento, a partir de agora, ele passa a sair daqueles crimes de menor potencial ofensivo para um inquérito policial, né, com previsão de pena de 2 a 5 anos, com possibilidade de prisão. Então, isso aumenta muito a responsabilidade, tanto de quem denuncia, como de quem apura. A DEMA criou agora um diário operacional da DEMA, que a gente vai representá-lo através da figura de um cachorro, aonde são checadas diariamente pela delegacia de 6 a 10 denúncias de maus-tratos, especificamente a animais domésticos, onde a equipe vai ao local, checa se tem veracidade nessas informações, né? Por isso, a importância da população, quando denunciar, informar, colher o máximo de informações possíveis e também saber que tem que haver habitualidade naquela conduta para que seja considerada maus-tratos, né? Não é porque o cachorro está na corrente naquele momento que você passa, que ali já considera maus-tratos. Por que que eu menciono isso? Porque a gente não deixa de checar denúncias, tá? A gente checa todas as denúncias. A grande maioria das denúncias, elas cabem apenas uma orientação. E isso também é bom, isso também a DEMA está fazendo. Está indo, está vendo que ali cabe, não é um maus-tratos implícito ali cabe uma orientação para que melhore o tratamento com o animal, né? Às vezes a desinformação faz o tutor ali, não digo cometer os maus-tratos, mas está bem próximo de caracterizar os maus-tratos. Então é muito importante a denúncia, mas que essa denúncia ela seja consubstanciada pela habitualidade daquela conduta, para que a gente não perca muito tempo. Outra coisa que também se perguntou, se questionou, sobre estelionato na causa animal, né? Estelionato na causa animal, ele não é um crime apurado pela Delegacia do Meio Ambiente. Por quê? Porque ele é um crime contra o patrimônio. Ele não é um crime apurado. Então, na DEMA, nós não temos boletins de ocorrência, registros de ocorrência de estelionato na causa animal. Não quer dizer que não haja estelionato, né? Não quer dizer que esse estelionato também não esteja também incluído os maus-tratos. Não quer dizer isso. O que eu estou dizendo é que não há boletins de ocorrência nesse sentido. Outra coisa é a questão do canil clandestino. Temos vários canis clandestinos em Manaus. A DEMA ela está fazendo uma investigação nesse sentido para que a gente possa aplicar a legislação, né? Tanto a legislação de maus-tratos como a legislação de funcionamento, né? De disciplinar o funcionamento, até na questão sanitária disso aí, e logo, logo a gente terá novidades quanto a isso, né? A população ela pode procurar a DEMA através dos canais de denúncia, que são 181 da Secretaria de Segurança Pública, o Disque Denúncia, né? Através do site da Delegacia Interativa de Polícia, na página da Polícia Civil, né? E na própria sede da DEMA, como você mesmo já mencionou, localizada no 8º Batalhão na Compensa, dentro do 8º Batalhão na Compensa, né? O que mais importante eu vejo nesse momento foi essa alteração legislativa referente a cães e gatos, que eu vejo como um caráter inibidor, né, assim, dessa conduta, dessa postura de alguns tutores de cães e de gatos, né, para que eles possam, diante da possibilidade de se sair preso, que hoje tem essa possibilidade, sim, de sair preso, né, diante de uma conduta de maus-tratos, isso aí vai servir muito de caráter inibidor.
né? Também vejo com bons olhos a questão que hoje não se considera o animal como sujeito de direito, mas há um projeto de lei tramitando para que ele tenha, para que o animal tenha esse reconhecimento e, portanto, tenha essa proteção jurídica e que a gente possa aplicar a lei. A DEMA, cabe à DEMA patrocinar os inquéritos policiais referentes a crimes de maus tratos e, em alguns casos, também o termo circunstanciado de ocorrência. É isso que cabe à delegacia, e a delegacia espera contribuir com a sociedade amazonense no que diz respeito a toda essa dinâmica, a toda esse envolvimento com a causa animal. Doutora Ebert, eu agradeço pela sua explicação, principalmente no que tange ao trabalho da DEMA, que é um trabalho histórico de verificação de denúncias, de atuação em casos de irregularidades, não só em relativo a animais, mas ao meio ambiente como um todo. E surgiram algumas perguntas, eu vou, para a gente não usar todo o tempo da live, eu vou fazer algumas que surgiram que são bem pontuais. Uma delas é acerca do trabalho da DEMA no interior do estado. Como é que esse trabalho funciona e como as pessoas que são dos municípios, elas podem acionar ou fazer uma denúncia para a DEMA. Como que funciona para essa denúncia ser averiguada? Então, a DEMA, ela atua em todo o estado do Amazonas, né? E ela tem atuado no sentido de participar de algumas operações nos interiores, aí, acompanhado de outros órgãos. Por quê? Porque nós não temos efetivo suficiente para abarcar toda essa problemática que nós temos no interior do estado. Então, nós fazemos operações pontuais, nós participamos de operações pontuais com outros órgãos. Mas o cidadão ele pode denunciar através do 181, através da delegacia que tem no município, pedindo para que aquela denúncia de qualquer crime ambiental que esteja ocorrendo lá nessa área, que ela seja encaminhada para a delegacia especializada, que é a DEMA na capital, e tem essa condição dele fazer esse BO, essa denúncia, na própria delegacia do município. Tá, okay. Importante também, queria ressaltar, que a Sim. DEMA, ela não faz resgate de animais, tá? Sim, muita gente fica frustrado com isso, porque precisa buscar o animal e tal. A DEMA não faz resgate de animal. Nós instauramos procedimentos, né? Nós fazemos investigações. Quem faz resgate de animais são parceiros que a gente tem na DEMA, como ONGs, né, envolvidas na causa animal, como alguns parceiros como até a questão da PATA, que foi um parceiro importante, muito tempo tem sido um parceiro importante, e todas essas entidades de defesa animal e as similares. Mas a DEMA em si, ela não faz recolhimento de animal. Isso também é uma problemática que, inclusive, a doutora mencionou, né, que é na questão de aplicar a legislação de maus tratos, aonde quem está sofrendo a legislação ali, ele perde a condição de tutor, né, e não podia ser diferente, traz essa problemática de aonde você vai depositar aquele animal para que ele saia daquele ambiente de maus tratos e fique num ambiente onde ele tenha tratamento condizente com a condição dele. Ok. Doutor, surgiu uma pergunta que é bem interessante até. A dona Jaqueline Canizio, fica aqui meu beijo para ela. Ela é do Compaixão Animal e ela fez uma pergunta assim, em casos de flagrante de crimes de maus tratos dos animais, se a pessoa sai algemada. Porque em qualquer outro crime, a pessoa é o procedimento, eu acredito, padrão da polícia. Mas se em casos de crimes de maus tratos dos animais, a pessoa também sai algemada. É conduzida à delegacia para prestar esclarecimento algemada também. Deixa eu explicar. Boa pergunta, gostei. Deixa eu explicar. A questão da algema tem toda uma disciplina para algemar. Se algema uma pessoa quando ele oferece perigo para os outros e para si próprio, né? Então, se há necessidade de algemar, se algema. Se não há necessidade,
não se algema, porque o uso de algema ele é disciplinado hoje, né? É mais para proteção de quem está cumprindo a medida e de quem está sofrendo a medida. Não sei se deu para entender. Sim, mas tem um trâmitezinho necessário para o uso de algema. Mas sai preso se for constatado maus tratos. Ainda mais por conta da repercussão que está acontecendo, né? O próprio autor da lei, o senhor Fred Costa, ele já realizou algumas atividades com a polícia no Distrito Federal, onde foi verificada a situação de maus tratos e o infrator, por assim dizer, foi conduzido à delegacia e ficou detido. E não só lá, como também, eu acredito que, como reflexo da aprovação dessa lei, outros estados também possam fazer atividades semelhantes, uma vez que agora vai abrir os olhos da população para que eles queiram sim denunciar e levar a denúncia em frente. E outro fato importante, que com o aumento da pena de maus tratos, trouxe a possibilidade da autoridade policial fazer algumas requisições à justiça de medidas cautelares para coibir ou para comprovar maus tratos, que antes, como era uma lei, uma pena enquadrada na lei de pequeno potencial ofensivo, dificilmente você conseguia uma medida, digamos assim, extrema, como uma medida de uma prisão, né, de uma prisão preventiva, de uma busca e apreensão, até busca e apreensão, a autoridade policial tinha dificuldade. Hoje, com o acréscimo dessa lei, eu acredito que isso sirva também para facilitar mais esse trabalho investigativo. E a DEMA vai enveredar por essa parte investigativa. A DEMA ela passou muito tempo com a parte cartorária muito boa, né? Recebendo as ocorrências, mas agora nessa gestão que eu estou à frente, eu quero implementar esse lado operacional, onde nós já começamos com o nosso DOD, né, que é o Diário Operacional da DEMA, que a gente tem checado diariamente de 6 até 10 denúncias de crimes ambientais, onde tem se configurado ou não, dependendo do caso. Para encerrar, surgiu uma situação interessante aqui. Existe uma pergunta sobre o que é um canil clandestino, como eu posso identificar um canil clandestino, e aí eu já deixo o gancho aqui. As pessoas elas podem procurar a DEMA para fazer denúncias. Eu desconfio que a minha vizinha, ou então eu desconfio que eu conheço um local onde onde os animais não são tratados da forma correta, onde é feita a comercialização. Essa pessoa pode fazer a denúncia pelos mesmos meios de denúncia da DEMA, o 181, o BO eletrônico e o BO presencial? Exatamente, pode fazer pelos mesmos meios de denúncia que nós já declaramos aqui. O canil clandestino, em tese, é aquele canil que você sabe que o cara não tem nenhuma licença sanitária, não tem uma licença de operação, né? Não tem, ele não tem uma licença ambiental, né? Ele tem cães lá para venda, mas ele não obedece à legislação ambiental, que requer algumas licenças para que ele possa exercer essa atividade de comércio. Então, a questão também da guarda dos cães lá, como os cães são acomodados, né? Isso tudo tem que obedecer um trâmite legal e, baseado nisso, ele pode ser, sim, considerado um canil clandestino. Bom, doutor Herbert, eu agradeço pela sua participação. Essa foi a participação da DEMA, nós ainda temos 10 minutos, mas assim, já queria deixar aqui o nosso agradecimento pela sua participação, desde o seminário, agora com as lives, de conhecimento do público, que a DEMA é um grande parceiro na averiguação das denúncias, em todas as questões que envolvem animais, sejam eles independente de serem silvestres ou domésticos. A DEMA ela tem um histórico de trabalho muito interessante acerca de averiguação de denúncias, fazendo visitas a domicílio, como o doutor bem pontuou. Nem todos os maus tratos de fato um maus tratos. Existe muito desconhecimento da população, nós temos ainda muito aquela cultura do cão de guarda, do animal que fica no quintal, muitas das vezes esse animal fica preso e a pessoa, enfim, tem várias explicações. Claro que cada situação é uma situação, você precisa averiguar todas no detalhe. Muitas das vezes pode sim ser um maus tratos ali. E aí é interessante esse olhar mais técnico que a DEMA tem,
de saber identificar o que é de fato e o que não é, para poder aplicar a lei da forma correta. Eu acho que das perguntas que foram feitas, surgiu muita pergunta, doutor Herbert, muita mesmo. Mas aí, como eu já falei, quem sabe esperava. no segundo momento surja, quem sabe uma segunda live, ou então até mesmo um encontro presencial, para que a população, é interessante ter esse interesse da causa animal do ponto de vista legal. Porque é muito complicado. A gente, o fulano de tal está praticando maus tratos, ele bateu no cachorro, ele atropelou um animal. Mas e aí? Qual é o meu papel enquanto cidadão? Eu vou lá denunciar? Eu vou levar esse BO adiante? Eu tenho as provas do que eu estou afirmando? Eu tenho como dar lar temporário? Se eu não tiver como dar lar temporário para esse animal que está sendo ali, que está num ambiente complicado de maus tratos, eu tenho como buscar ajuda para esse animal, seja pelas redes sociais, seja por articulação com os protetores da causa. Então é interessante que nós tenhamos momentos como esse para que a população entenda que sim, eles também podem fazer alguma coisa e eles podem ser agentes da mudança, não serem mais um caso ali, uma pessoa passiva que está vendo a situação acontecendo. E eu acho que pela própria construção legal que nós temos hoje, muita coisa já mudou. O trabalho da população hoje em dia já está sendo ali mais de inconformidade, já não está mais tão conformado com o que está vendo, já está ali buscando uma posição mesmo, seja pressionando os órgãos ou seja tomando a frente mesmo da denúncia. Acho que ainda dá tempo de um último pontuamento, vou tentar ser o mais sucinta possível. Surgiu uma pergunta aqui, doutor, se existe algum trabalho da DEMA a ser desenvolvido pela DEMA ou já está em andamento, ou algo nesse sentido, sobre a comercialização de animais em feirinhas de adoção. Se existe alguma coisa que já esteja sendo vislumbrado pela DEMA nesse sentido. A DEMA, na condição de delegacia, como apuração de infrações, né, ela vê com bons olhos esse trabalho investigativo, no sentido de garantir para o animal que está ali sendo exposto, né, para que ele não seja exposto de forma equivocada, que cause qualquer espécie de maus tratos para o animal. Mas essa questão da feira, tudinho, isso é uma disciplina de regularização que não cabe à DEMA. Cabe se houver crime lá, entendeu? Entendi. Mas a feira em si não cabe à DEMA. Tá? O que é importante também, a população, é que tenha responsabilidade no denunciar. Por quê? Porque a falsa comunicação também é passiva de responsabilização. Então, você que denuncia, continue denunciando, mas tenha aquele trabalho mais apurado na denúncia para que a gente possa realmente aplicar a legislação. Tá? A DEMA está à disposição, agradece o convite, né? E agradece os parceiros que têm feito o trabalho da DEMA com a parceria, ter possibilidade de aplicar a legislação ambiental àqueles que insistem em cometer os delitos. Tá ótimo, doutor. Agradeço pela sua participação. Esse foi o delegado Herbert Lopes, delegado titular da DEMA, Delegacia Especializada em Meio Ambiente, localizada no 8º Batalhão da Compensa. Lembrando que existem 3 formas de fazer o registro de boletim de ocorrências. Seja pelo 81, que é o Disque Denúncias, seja pelo BO eletrônico, que está no site da Delegacia Interativa da Polícia Civil, ou presencialmente indo até a Delegacia Especializada de Meio Ambiente. Tá? Então, é isto. Não sei se ainda está todo mundo aí. Deu um lag aqui, eu não sei se ainda está todo mundo aí, mas eu acho que é isso. Doutor, boa noite. Boa noite. A DEMA fica à disposição. Tá ótimo, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Bom, pessoal, lembrando que nós teremos outras lives ao longo da semana. Essa foi só a primeira. Nós teremos lives todos os dias, às 6 horas da tarde, sobre diversos assuntos, sendo fauna doméstica e fauna silvestre. Tá bom? A programação completa você acompanha aqui no Instagram da CAAMA, que é a Comissão de Meio Ambiente, Proteção dos Animais e Desenvolvimento Sustentável. Essa atividade da Virada Animal é uma atividade em parceria com a Secretaria do Estado do Meio Ambiente, Secretaria de Meio Ambiente do Estado, através da Assessoria de Bem-Estar Animal.
tá bom? Então, para todo mundo que assistiu a nossa live até agora, curta, comente, compartilhe, continue prestigiando as lives. Teremos live de segunda a sexta. Na sexta-feira, mais cedo, nós teremos uma capacitação com a senhora Elizabeth McGregor do Fórum Animal. E nós teremos festa de adoção, onde você pode adotar algum dos animais que estão esperando para ter um lar. Então é isso. Em meu nome, muito obrigada pela participação de todos. E a live de hoje é dedicada a todos os animais que já sofreram maus tratos, mas conseguiram encontrar um lar seguro na casa de pessoas que cuidaram deles. Então é isso. Faça sua parte, seja atuante. Obrigada. Boa noite. Meu Deus, como é que salva a live que eu não sei?